Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais um Despertar, porque nós não nascemos para viver de qualquer jeito e nós queremos, nessa terça-feira da Semana Santa, clamar a graça de Deus. Nós queremos clamar o auxílio do Espírito Santo para que nossa caminhada nessa semana seja conduzida pelo próprio Senhor na graça de Deus. Para isso, clamemos o Espírito Santo. Digamos com muita fé: vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos, irmãos, com muita fé a couraça de São Patrício nesse dia, para que nós sejamos revestidos pela graça de Deus, na armadura do cristão, e também protegidos de todos os perigos, de todos os males, de tudo que pode tentar nos atingir, principalmente de forma espiritual. Por isso, digamos com muita fé: eu digo o seu nome completo, Erlon Pimentel Valeres. Levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Eu, Erlon, levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e do seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Eu, Erlon, levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos. E aqui nós clamamos: São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. Qual é a via que você já coloca hoje nesse início de dia, para que, pela intercessão dos santos arcanjos, nosso Senhor nos dê a graça para que sejam abertas? Clame, peça a Deus, coloca a tua intenção. Nós estamos aqui para clamar juntos a graça de Deus, a força de Deus na tua vida, na tua casa, segundo a vontade de Deus e aquilo que está também como intenção do seu coração. Pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Eu, Erlon, levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza dos ventos, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Eu, Erlon, levanto-me nesse dia que amanhece e clamo que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações dos vícios, de todos os que me desejam mal, longe ou perto de mim, agindo só ou em grupos. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis do paganismo, dos hereges, contra todo tipo de idolatria, contra feitiços e trabalhos realizados em falsas doutrinas, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo,
contra afogamento, contra ferimento, contra acidente, contra a inveja, contra a fofoca, contra todo tipo de palavra de maldição, contra sentimentos contrários aos sentimentos de Cristo, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Eu levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diga mais uma vez comigo: vem Espírito Santo, vem com toda força, vem com todo o poder, vinde Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria e enchei os nossos corações com a tua graça, com a tua força, com o teu amor, com o teu poder. Vem Espírito Santo. Eu quero te pedir por todos os que estão aqui acompanhando, pelas pessoas que ainda vão entrar, pelas pessoas que estão agora clamando por outras, que essas outras pessoas também sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Sim, Senhor, nós estamos vivenciando esta Semana Santa e nós não queremos viver de qualquer jeito. Nós queremos mergulhar intensamente naquilo, Senhor, que a liturgia nos impulsiona a viver. E hoje nós temos na liturgia um evangelho muito forte, o evangelho de São João, no capítulo 13, em que nosso Senhor está exatamente na última ceia. Claro, nós vamos celebrar isso na quinta-feira, mas hoje nós já temos a graça de vivenciar esse evangelho. Nosso Senhor está na última ceia, sentado à mesa com os discípulos. Sentar-se à mesa é próprio de quem é íntimo. Biblicamente, sentar-se à mesa é isso. É uma atitude de intimidade. Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos, com aqueles que ele mesmo havia escolhido, como a própria palavra nos revela. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei. E o Senhor foi dando um desígnio, uma missão para cada um. E aqui nós temos Jesus que está profundamente comovido. E é exatamente isso que o Evangelho retrata. Eu quero hoje com vocês fazer um processo de Lex Divina. Então eu vou ler o Evangelho de forma mais pausada, através de alguns trechos, e nós vamos parando e rezando juntos e meditando juntos e permitindo que essa palavra fique no nosso coração de forma mais clara. Para isso eu preciso que você, nesse momento, preste bastante atenção. Antes mesmo disso, imagina quantas pessoas poderiam estar conosco agora e não estão. Seja agora um evangelizador, um multiplicador da graça, um discípulo de Jesus. O discípulo que escuta do Mestre, coloca em prática, vivencia, testemunha e por isso evangeliza. Manda agora para as pessoas que estão nos teus contatos. Sejamos agora canais de Deus, iluminemos vidas, sobretudo aqueles que hoje estão marcados por trevas. Que a luz do Senhor, que vai ser enviada através do teu sim, da tua vida, da tua evangelização, vai brilhar agora em muitas casas, em muitos corações. Faça agora o compartilhamento, também já deixa aí o joinha, o like, porque isso ajuda o nosso vídeo, o nosso despertar a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal, também quero aqui acolher os membros, aqueles que ajudam o canal a ficar mantido. Eu quero agradecer a todos vocês e você que pode se tornar um membro também se torne. Vamos juntos, mergulhemos nesse mistério da liturgia, daquilo que Deus está nos falando e, por isso, movendo o nosso coração nesse dia. Evangelho de São João, capítulo 13. Os versículos são de 21 a 33 e depois de 36 a 38.
E começa dizendo exatamente isso no versículo 21. Naquele dia, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Olha só. Veja a cena, Jesus sentado à mesa, os discípulos todos unidos juntos a Jesus, e ele fica profundamente comovido, ele testemunha, e ele fala uma verdade. Mais uma vez nós ouvimos isso, né? Em verdade. Jesus está atestando que aquilo é verdadeiro. E ele diz: um de vós me entregará. Imagina isso. Os discípulos pensando nisso, como, e a palavra diz claramente, eles ficaram desconcertados. E olhavam um para o outro, imaginando, olha só, imagina cada um agora pensando na sua própria fraqueza. Cada um sabia que era fraco, que era limitado. Eles sabiam que eram pecadores. Então, eu imagino que alguns pensavam que poderia ser eles mesmos, poderia ser eu. Pedro imaginando, pode ser eu. Cada um ia imaginando isso. Por isso que eles ficaram desconcertados, olhando uns para os outros, sem entender muito bem, mas ali talvez também procurando algum deles que pudesse ser o mais provável. Mas imagina só, que quando cada um pensa no outro, que o outro poderia entregar a Jesus, eles também poderiam pensar que eles seriam também capazes, porque eram fracos, eram pecadores. Meus queridos, todos nós somos fracos e pecadores. Se não for a graça de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos seguir Jesus. Nós não amamos Jesus. É por graça, minha gente. Nós somos capazes de tudo sem a graça de Deus, das piores coisas. Imagine isso. Você é capaz das piores coisas sem Deus. Imagina que se não fosse o sacramento da reconciliação, se não fosse a misericórdia de Deus, onde é que você estaria hoje? Onde nós estaríamos? E é a graça de Deus que nos acompanha, é a graça de Deus que nos levanta, que nos coloca no caminho. E também pense assim, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos entregando Jesus. Nós estamos sendo aqueles que entregaram Jesus. E aí ele continua, versículo 23, um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Nós sabemos quem é esse que estava aqui, claro, porque é João. Ele estava ao lado, recostado. Esse é o primeiro momento em que a palavra diz que ele está ali do lado, recostado. Recostado significa, sabe, juntinho. Mas aí, olha o que acontece. Versículo 24. Simão Pedro fez um sinal, né? Para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo que estava recostado, agora reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Gente, olha que cena linda, que cena forte. João está recostado. Aí Pedro, na sua autoridade, né, a sua autoridade de chefe, a sua autoridade daquele que o próprio Senhor deu ali as chaves que ligam a terra ao céu, o céu à terra, faz o sinal, João obedece e agora aquele que estava recostado reclina-se. E é muito forte isso porque é reclinar-se sobre o peito de Jesus. Que cena linda, que cena marcante, que cena profunda. João tem liberdade para reclinar-se sobre o peito de Jesus. E nós, como Carisma Vinde a Mim, entendemos que aqui João, ele descansa, sabe? Muito mais do que querer saber quem era, muito mais do que qualquer outra coisa, João está agora descansando. Ele aprende nessa atitude a descansar.
Não é à toa que João é o único discípulo que estava lá no Calvário. Nós vamos ver isso na sexta-feira. Aos pés da cruz, adorando Jesus crucificado, unido ao Senhor. É ele quem escuta do próprio Jesus que Maria é sua mãe, que ele precisa levá-la para casa. E João tem essa liberdade de estar ali com o ouvido no coração de Jesus, ouvindo muito mais do que a questão colocada por Pedro para saber quem era, mas ouvindo o próprio coração do Senhor, ouvindo o coração que bate por amor. Filho, eu te amo, eu estou contigo. Filho, eu te amo. E é exatamente isso que acontece agora com cada um de nós. Nós temos a possibilidade de colocar o nosso ouvido, de reclinar a nossa cabeça sobre o peito de Jesus. E nós vamos escutar aquilo que o Senhor tem a nos falar. E o que o Senhor tem a falar é pessoal. Para cada um de nós, Jesus tem para falar, tem o que falar e vai falar algo. Mas de forma comum, Jesus fala para todos nós: eu estou contigo, filha. Eu te amo, filha. Você não está só, meu filho. Aguenta firme. Segue adiante. E nós estamos aprendendo que nós só temos forças para seguir adiante na nossa vida se nós tivermos a mesma ousadia que João teve de reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus. Reclina. Reclina a tua cabeça no peito de Jesus agora. Aproveita esse dia, aproveita a providência desse evangelho, aproveita a providência dessa graça, dessa terça-feira da Semana Santa. E reclina-se, descansa, escuta, ama, seja amado. E o versículo seguinte, que é o versículo 26, está escrito: Jesus respondeu. Jesus responde ao discípulo amado: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Olha, aqui nós temos um relato concreto da ação do maligno. Nós sabemos muito bem, Judas foi fechando seu coração, e um coração fechado ao amor, à experiência divina, vai ser um coração que pode ser facilmente tomado pelo inimigo. E isso é muito sério. Minha gente, ou nós abrimos o nosso coração para Jesus e deixamos, permitimos e declaramos o senhorio de Jesus na nossa vida, ou nós podemos ficar com o coração fechado e o inimigo pode se aproveitar dessa situação e querer também reinar na nossa vida. Aqui nós estamos tendo um relato concreto que Satanás entrou em Judas. Nós queremos aqui, desde já, em nome de Jesus, clamar a graça de uma profunda cura e libertação do nosso coração. Eu quero pedir por todos os que estão passando por ataques malignos, que o Senhor agora possa curar e libertar esses corações. Que aconteça uma profunda obra de libertação. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Que uma gota do preciosíssimo sangue de Cristo seja agora derramada sobre cada coração, sobre cada lar, e que não haja espaço para a ação do inimigo em nenhum coração. Olha, assim seja, amém. Olha, aqui o inimigo já tinha tomado conta do coração de Judas. Judas preferiu o dinheiro, preferiu outras coisas e abandonou o Senhor. Minha gente, muito cuidado para que nós não abandonemos o Senhor. O próximo versículo, continuando, o versículo 28 diz assim: nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra
o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Olha, tem muita coisa que Jesus diz que nós não compreendemos no momento em que ele está dizendo. Nós só compreendemos com o passar do tempo. Por quê? Porque o que Deus diz para nós, o que nosso Senhor nos revela, é sempre algo maior, algo divino. E a nossa fraqueza, nosso pecado e a nossa limitação mesmo humana, ela é como que um empecilho para que nós compreendamos as coisas divinas. O que devemos fazer é não desistir, não parar. Não entendeu? Não tem problema, continua. Vai com a pouca compreensão que você está tendo. Um dia você vai compreender melhor. Muita coisa da sua vida você não entendeu quando aconteceu, entende hoje. É exatamente isso. E também tem uma questão. Nosso Senhor não nos revela tudo de forma, assim, clara, que nós compreendamos tudo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nós podemos ter medo e desistir de seguir. Porque nós podemos achar de que é muito grande para nós. É muita areia para o nosso caminhão. E a gente tem que entender que o Senhor chama e dá a graça. O Senhor fala e a obra já é realizada. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Nós não temos o entendimento, mas Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. E nós vamos entendendo aos poucos. Nós vamos compreendendo a partir da vivência da vida de oração. Eu vou rezando todos os dias, vou vivendo o despertar, vou ouvindo a sua palavra, o Santo Evangelho, na missa, no terço, nas orações pessoais, na vida comunitária, nas formações comunitárias. E nós vamos compreendendo e vamos avançando para as águas mais profundas. Porque, caso contrário, nós corremos o risco de viver a mediocridade da fé. De estarmos ali, parados, no raso, e achamos que já está tudo bem. Não. O Senhor nos chama a mais, a dar mais, a viver algo maior. O que Deus tem para você é grandioso. Diga comigo. O que Deus tem para mim é grandioso. É grandioso. Isso é muito forte e muito importante que você hoje tome posse. Diga comigo, eu tomo posse da obra de Deus. Eu tomo posse da obra de Deus. E ali, a continuação diz que exatamente isso, né? Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Versículo 31. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Imagina o coração de Jesus. Nós vimos no início, Jesus estava ali falando com um coração profundamente comovido. Há uma comoção. Jesus fala isso para os seus discípulos comovido. Imagina os sentimentos de Cristo. Imagina que a paixão de Jesus já começa na sua alma, no seu coração. Lembra do Getsêmani, em que Jesus sua sangue, e ali ele diz para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Aqui Jesus também está comovido. A oração, a paixão já está acontecendo no seu coração. E ele começa a falar da glória do Pai. Deus foi glorificado no Filho do Homem. Deus o glorificará em si mesmo. Ele começa a falar da glória porque ele entende que o que ele está passando, ele não vai ficar somente naquilo, na dor, na traição. Haverá uma glória. Porque só entrará na glória quem passar pela cruz. E ele já fala da glória e ele fala de um desafio para os discípulos.
Para onde eu vou, vós não podeis ir. E aí nós temos aqui uma figura importantíssima na igreja nascente até hoje, claro, e que representa muitos de nós, que é Pedro. Versículo 36. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Gente, isso é muito forte. O Senhor dá a compreensão a Pedro de que aquilo que ele estava passando naquele momento era necessário. Ele ia dar o testemunho para que depois os discípulos fizessem o mesmo. Para onde eu vou, tu não pode seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora, né? Aquele ímpeto de Pedro de querer fazer, de querer dar, de querer agir, não é aquela coisa bem forte de um coração que deseja amar a Deus profundamente, ao mesmo tempo se vê limitado, como nós muitas vezes nos vemos. E aí Pedro diz: eu darei a minha vida por ti. Olha, Pedro. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Olha, gente, aqui está o coração do ser humano. Aqui está o nosso coração. Você que tem uma sede profunda de dar a vida para Jesus. Você que já disse: minha vida é tua, Senhor. E você que diz isso todos os dias: Senhor, a minha vida é tua. E você se depara com as tuas negações. Olha, isso é muito pertinente de um coração que tem o desejo de ser todo de Deus e ao mesmo tempo se vê tão fraco. Você precisa hoje clamar a graça de Deus. Pedro passou por este processo. Pedro negou. Nós vamos ver isso, né? Ainda essa semana. Mas nós já temos aqui esse prelúdio. Tu me negarás. Imagina o coração de Pedro. Imagina o coração de Pedro ouvindo isso. Eu quero dar a minha vida toda para o Senhor. Minha vida é toda de Jesus. Mas Jesus está dizendo que eu vou negá-lo. Imagina a dor. Imagina o sofrimento desse coração de Pedro já. Imagina agora que ele tem a oportunidade de olhar para si, de cair em si, como fez lá o filho pródigo em Lucas 15, e começar a perceber que sem Deus ele não pode nada. Ele começa a perceber realmente que é muito fraco. Ele começa a perceber de que não conseguirá sozinho. E aqui Pedro tem a oportunidade de descer do pedestal da autossuficiência e reconhecer que é isso mesmo. Eu tenho sim toda a possibilidade de negar Jesus, porque eu sou fraco. E eu preciso muito da graça do Senhor. Eu preciso muito da graça de Deus. Senhor, eu darei a minha vida por ti. Mas só darei a minha vida por ti com a tua graça. Eu só conseguirei dar a minha vida por ti se eu primeiro acolher no meu coração a vida que tu darás por mim na cruz. Sim, só conseguirá dar a vida a Jesus quem primeiro acolhe a vida de Jesus em cada coração. Acolha desde já a experiência da paixão de Jesus. Acolha o amor do crucificado. Sim, isso me faz lembrar de forma muito forte também São Francisco de Assis, que gritava ao mundo: o amor não é amado. O amor não é amado. Em que fazia de cada oração um momento forte de encontro com o Senhor crucificado, que deu a vida por cada um de nós, que nos amou profundamente e que hoje nos leva a ser curado das nossas mais profundas misérias e libertos dos nossos pecados, para que nós sejamos homens novos, restaurados. Meus queridos, hoje nós precisamos, como João, reclinar nossa cabeça no peito de Jesus, como Pedro, reconhecer que somos miseráveis e que nós podemos sim negar o Senhor facilmente,
se não for a misericórdia, a graça de Deus nos acompanhando. E que devemos também, como João e como Pedro, seguir o Senhor até o fim, porque não existe miséria maior do que a misericórdia de Deus. Não existe problema que não possa ser solucionado com a morte de Cristo na cruz e com a sua ressurreição ao terceiro dia. Que Deus te abençoe, que você tenha uma santa terça-feira desta Semana Santa, em preparação ao Tríduo Pascal. Que Deus te abençoe, que Maria te guarde. É muito bom começar mais um dia com você, com a família Despertar, a comunidade Vinde a Mim. E quero aqui acolher aqueles que estão chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, também já deixa aí o joinha e também seja membro do canal para que você ajude nossa missão a crescer cada vez mais. Que Deus te abençoe e a gente se encontra com a graça de Deus logo mais nas nossas missões e também todos os dias no nosso Despertar 6h45. Continuamos unidos com muita fé nessa Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria,